Boa tarde, tudo bem por aí? Obrigado por ter esperado, tá? Tava me organizando. Olha só, pessoal, então bom fim de semana pra todo mundo, bom sábado. Hoje a gente vai fazer uma sessão de constelação familiar. E aí, para participar dessa constelação, eu peço que fique aqui na live só quem realmente tá disposto a melhorar a sua vida amorosa. Então, nosso foco total hoje é na vida amorosa, tá? A gente vai olhar para essa que é uma das relações, né? A gente tem vários tipos de relações, relação familiar, com pai, com mãe, com irmãos, relação de amizade. E uma das áreas mais importantes da vida, oi Cris, boa tarde, oi Mi. Uma das áreas mais importantes da vida é a vida amorosa também, porque ela influencia em outras áreas, né? Então a gente vai fazer uma constelação coletiva. Todo mundo que estiver aqui na live vai poder participar desse encontro aqui de constelação, tá? Eu quero convidar quem está aqui dentro da live, que quer participar dessa constelação, que fique bem conectada. Oi, Denise. Que fique bem conectada aqui no momento presente. A gente vai utilizar bonecos, os bonequinhos de constelação, para fazer a sua constelação. A gente vai utilizar algumas cartas também, cartinhas sistêmicas. Então eu peço que você esteja bem conectada. E antes de tudo eu quero saber como que vocês estão se sentindo. Como que tá? Oi Lígia, como que começou esse sábado? Como que vocês estão se sentindo? Enquanto isso a gente vai se conectando. Quartzo rosa aqui já maravilhoso, que é a pedra do amor, nosso cristal lindo do amor, para nos auxiliar nessa constelação coletiva de hoje. Então, mais uma vez, vou pedir para ficar na live só quem está presente, quem está disposta a fazer essa constelação familiar coletiva. Isso daqui vai mexer na sua vida, isso daqui vai mexer na sua ancestralidade, isso daqui vai mexer nas suas crenças. Então, só fica aqui dentro da live se você estiver realmente disposta a participar, tá? É uma sessão coletiva de constelação familiar focada na vida amorosa, no relacionamento amoroso, tá? É válida para quem não está se relacionando, é válida para quem está se relacionando, é válida para quem está feliz no amor, mas quer melhorar mais ainda, é válida para quem está se relacionando, mas não está feliz no amor, é válida para quem está solteira e quer se relacionar. Então ela vale para todo mundo, tá? Bom, então a gente vai fazer algumas respirações bem profundas. Já vou convidar vocês. Oi, Ale, vi que tu me mandou mensagem, daqui a pouco eu olho com calma, tá? A gente vai respirar bem profundamente enquanto vocês vão entrando. Ainda tem gente entrando aqui na live. Ontem foi nossa aula de constelação familiar. Ontem a gente chegou, né, Lígia? Chegamos na metade do nosso curso. Passou muito rápido, tá passando muito rápido. E a gente trabalhou questões de relacionamento também, né? Ontem eu deixei a aula aberta aqui no Instagram. Claro que ela não ficou salva, mas eu deixei aberta para quem quisesse assistir aquela aula. Foi uma aula muito especial, onde a gente falou sobre uma coisa que eu preciso repetir aqui hoje, tá? Porque isso que eu vou falar agora é o que destrava os relacionamentos. Tô só separando as cartinhas, mas vou falando ao mesmo tempo, tá? Então, assim, ó. Eu preciso... Ah, a Cris falou, Diego, quem constelou recentemente, não tem problema. Pode ficar na live, tá? Bem tranquilo. Eu preciso que a gente agora, antes de começar... Porque senão a constelação não vai funcionar, tá? Eu preciso fazer uma introdução, porque senão vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, você vai olhar as cartas, vai olhar os bonecos, mas não vai mudar nada na sua vida. Vai ser só mais uma terapia aí aleatória, só mais uma live aleatória que você está assistindo. Para fazer diferença na sua vida, de fato, você precisa entender uma coisa. A gente precisa olhar para a nossa parte espiritual. Tá? O que seria, né, olhar para a nossa parte espiritual? A gente tem um corpo espiritual, tá? A gente tem uma alma,
Tem um corpo espiritual, tem um corpo físico, tem uma mente, tem emoções, a gente tem um monte de coisa. Faz sentido isso? A gente tem um montão de coisa aqui, né? Então você tá vendo o meu corpo. Hoje eu tô todo marrom. Tô todo marrom pra você. Eu adoro a cor marrom, sabia? Eu acho que é uma cor que cai bem em algumas pessoas. Apesar de muita gente odiar o marrom, né? Então a gente tem um corpo físico, que é esse aqui que você está vendo. A gente tem um corpo emocional, né? Então as emoções, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo alegria, eu tô sentindo nojo. Então a gente tem um corpo emocional, né? Que está ligado ao corpo físico. Ligado também ao nosso corpo físico e emocional, a gente tem um corpo mental. Então é um corpo que pensa, é um corpo que tem crenças, né? Tem um montão de crenças, nosso corpo mental. E além do corpo físico, além do corpo emocional, além do corpo mental, a gente ainda tem um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele não tem a ver com religião. Tá? Ele pode ter relação com religião, mas ele não está ligado à religião diretamente. A religião é uma forma de desenvolver a nossa espiritualidade. Mas não pense que se você não vai numa igreja, num templo, se você não reza, sei lá, que você não é uma pessoa espiritualizada. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, todo mundo tem um corpo espiritual, independente de crença, independente de religião. Isso daqui faz sentido? Coloca para mim aqui no chat, só para eu ver se a gente está alinhando aqui a nossa comunicação. Porque para essa constelação aqui funcionar, a gente primeiro precisa entrar na mesma sintonia. A gente tem que estar falando a mesma língua. Senão você vai olhar os movimentos, mas não vai mudar nada na sua vida. Vai ser mais uma constelação que não trouxe resultado. Vai ser mais um movimento que nada aconteceu. A vida amorosa vai continuar travada. Tá? Então, Graciana, alinhados, mais alguém aqui também alinhou, só a Graciana que tá na mesma sintonia do que eu tô falando? Vai falando aí, gente, enquanto eu vou organizar nossa constelação aqui. Beleza? Sim, 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 show. Gratidão, Ale, gratidão, Mi, gratidão, Lígia, gratidão por responder. Eu adoro quando vocês respondem, gente. Eu odeio a sensação de estar falando sozinho. Porque a mudança acontece na nossa vida quando a gente tem uma participação ativa. Denise, gratidão, Denise. Quando a gente tem uma participação ativa nas coisas, porque senão a gente fica muito passivo. É aquela passividade, assim, eu não respondo nem a live, não respondo nem a pergunta da pessoa que vai guiar a minha constelação. Como é que eu vou mudar a minha vida se eu não estou participando ativamente daquela dinâmica? Faz sentido isso, gente? Faz, né? Se eu não participo ativamente do movimento que vai transformar a minha vida, não vai mudar, não vai transformar, né? Então, beleza. Aí a gente tem esse corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele tá ligado a uma unidade. Isso aqui é o ponto-chave da constelação. Quem vai transformar a sua vida amorosa vai ter que entender isso daqui, senão não transforma. Que é o seguinte. O nosso corpo espiritual, ele tá ligado a uma percepção, a um sentido de unidade, onde nós somos todos um só. Tudo está conectado. Vou fazer para todos, Letícia, uma constelação coletiva, tá? Por isso que a gente está entrando nessa sintonia para poder funcionar para o grupo, senão não funciona. Então, corpo físico, corpo das emoções, corpo mental, corpo espiritual, ó, grandão, eu faço até esse movimento, corpo espiritual é o maior, é o que engloba tudo, é o nosso corpo do espírito, todo mundo tem um espírito. Não tô falando de gente morta, não tô falando de fantasma, não tô falando de medo, de susto, tô falando de espírito. Nós temos um espírito vivo dentro de nós, que é o nosso corpo espiritual, que é um corpo que guarda várias informações, que é um corpo que tem várias experiências, que é um corpo... Falei de fantasma, porque às vezes falar de espiritualidade, de espírito, parece que eu tô falando de uma entidade que já morreu. Não, eu tô falando de mim.
Eu sou um espírito, você é um espírito vivo, um espírito encarnado, né? Então esse corpo espiritual, ele tá ligado a uma noção de unidade, onde tudo é uma coisa só. Onde tudo é uma energia. É como se tudo viesse... Oi, Rejane, bem-vindo. Oi, Glaze. É como se tudo viesse da mesma fonte. Porque muitas vezes a gente fala da boca para fora que acredita em Deus, ai, gratidão, Deus, ai, Deus, 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 mas a gente nem entende o que é Deus. A gente visualiza Deus como um homem, por exemplo, e não como a fonte. A fonte do quê? A fonte da energia que dá vida a tudo que existe. Então, quem acredita em Deus, acredita que Deus está em tudo. Não é isso que a gente sai falando por aí, que a gente posta no Instagram, que você olha Deus nas flores, olha Deus nas pessoas, olha Deus nos animais. O que é isso? Deus é a fonte. Exatamente, Regiane, o universo, podemos chamar de universo também. Deus é a fonte de tudo, é a fonte do universo, é a fonte da vida. Então o nosso corpo espiritual, ele está ligado diretamente a essa fonte. E aí que está o ponto da constelação de hoje, que se virar essa chave você vai ter muito resultado na sua vida. Deus, né, o nosso corpo espiritual é essa conexão com Deus, com essa fonte, certo? Deus faz separação do que é bom, do que é ruim, do que é melhor, do que é pior, de quem é do bem, de quem é do... Deus está separando. Deus exclui meu pai se o meu pai me abandonou. Deus, ele manda matar a minha mãe se a minha mãe não foi uma mãe presente para mim. Deus faz essa separação? Não. Deus não faz, isso é muito lógico, né? Deus não faz essa separação, porque não faz sentido nenhum para a fonte do universo, para o divino, não faz sentido, não tem nem sentido lógico. Quem criou o universo, né, a fonte da criação de tudo que existe, separar, excluir, desequilibrar as coisas não faz sentido. Então, quando a gente olha para esse corpo espiritual, para essa conexão com Deus, com o divino, a gente vai ver que todos pertencem. Tudo pertence. Vou mostrar meus bonequinhos aqui, ó. Um monte de bonequinho, né? Todos eles pertencem. Isso daqui, imagina que isso daqui é a sua família, uma galera, um monte de gente, sua casa, ó, um monte de coisa. Quem já morreu, tem até o caixãozinho aqui, ó, quem já faleceu, aqueles seus momentos de tristeza, de depressão, as questões com dinheiro, tá tudo aqui. Questões do amor também tá aqui. Seus estudos, tudo, seu carro, tudo tá aqui, tudo pertence. Criança, bebezinho, ó, tem até o bebezinho, coisinha fofa, olha só. Tá tudo aqui, tudo pertence. Mas isso aqui pertence para quem? Para Deus, para o divino, para o corpo espiritual, tudo pertence, né? Esse Deus, esse divino... Ai, que susto. A Pandora tá dormindo e tá sonhando, tá fazendo um barulho aqui. Esse divino, ele não separa nada e ele não exclui nada. Só que a gente exclui. Porque nesse processo de eu vim da fonte de tudo que é, aí eu fui me individualizando, eu fui tendo crenças, emoções, um corpo físico. Então agora eu sou o Diego indivíduo. Você olha para essa live, parece que eu tô separado de você, não parece? E realmente eu tô separado, né? Fisicamente eu tô separado. Mas a essência de quem eu sou é a mesma essência de quem você é. Então nós somos um só, na origem. Na origem, nós somos a mesma coisa. Na origem, na fonte, nós somos a mesma energia. Então não há separação. Nesse processo de individualização, onde eu me tornei o Diego que você está vendo aqui, eu desenvolvi crenças limitantes. Porque para eu me tornar esse ser humano,
Eu preciso de crenças, eu preciso acreditar em coisas, eu preciso acreditar que eu sou bom em algo, que eu sou ruim em algo. Eu preciso acreditar que alguém fez mal pra mim, que alguém fez bem pra mim. Eu preciso acreditar que eu sou melhor em alguma coisa, que eu sou pior em outra. Todo mundo é assim. Então não tem nenhum ser iluminado aqui que não tenha crença. Todo mundo tem crença, a vida é feita, a vida é uma grande crença. Ela é um conjunto de crenças, a vida é um sistema de crenças, essa vida material aqui. Então todo mundo tem crença. Então nesse processo de nos tornarmos humanos, nós desenvolvemos crenças limitantes, emoções, a raiva, o medo, o nojo, a surpresa, o julgamento, o amor, a alegria. A gente foi desenvolvendo essas emoções para que nos tornássemos seres humanos. Só que quando você olha para o seu corpo do espírito, ele não vai fazer essa separação. Ou seja, esse corpo espiritual, essa conexão com Deus, não tem separação. Tudo pertence. E qual que é o ponto da constelação? Nesse processo de individualização, nós fomos desenvolvendo nossas crenças e nós fomos excluindo. Então todo mundo que está nessa live, inclusive eu, vai ter algum ponto, mesmo que seja inconsciente, de julgamento para o seu pai. Deus não está julgando o seu pai nem o meu pai. Mas nós, enquanto seres humanos, lá no nosso subconsciente, a gente vai ter algum ponto de crítica a esse pai. Mesmo que Deus não esteja julgando, mesmo que o nosso corpo do espírito não queira julgar, mas a nossa mente vai julgar. E vai criar uma barreira de separação. Então você olha os bonequinhos aqui, onde está toda a galera, toda a família. Digamos que esse aqui é o seu pai. Então o seu inconsciente, ele vai pegar esse pai aqui e ele vai separar. Ele vai deixar o pai aqui, ó, distante. A família toda tá aqui na frente, mas esse pai você vai excluir. Mas por que eu vou excluir? Porque você é um ser humano, você é uma pessoa normal, como qualquer outra. A gente exclui. A gente não exclui o chefe, não exclui o colega de trabalho que não gosta, não exclui o nosso peso, porque a gente fala que a gente está muito gordo, não exclui uma doença, porque a gente quer matar aquela doença. A gente exclui, assim como a gente exclui nosso pai, né? Deus faz esse movimento aqui de excluir esse pai? Sim ou não? Deus exclui o pai? Ou para a origem de tudo que é, tá tudo juntinho, tá tudo ligado, tudo conectado. Não, né? Deus não exclui nosso pai. Por que ele vai excluir nosso pai? Se foi o ser humano ali que entrou na mesma frequência que a gente precisava e nos deu a vida. Mesmo que tenha feito a gente sofrer em alguns pontos da vida, né? Então a gente exclui. A gente exclui, natural, tá? A gente exclui, simples assim. A gente também exclui, às vezes, um irmão, uma irmã. Vou pegar aqui uma irmã, ó. A irmãzinha lá que o pai teve, talvez em outra família, em outro casamento, sei lá o quê. A gente pega aquela irmãzinha e exclui também. E aí aqui tá a família, o sistema todo completo. Mas aí a gente não gosta dela, sei lá o quê. Voltou, gente? E a gente pega e exclui a irmãzinha também. Aí, de alguma forma, a gente teve um relacionamento amoroso, e esse relacionamento amoroso, ele foi muito conturbado, ele foi meio abusivo. Imagina que você terminou um relacionamento agora, recentemente, tá? Então isso daqui vai representar o relacionamento. Aí aquele relacionamento, ele me magoou muito, eu fiquei muito mal. Aí eu pego e excluo também esse relacionamento da minha vida. Porque eu não tô conseguindo me conectar ao meu corpo espiritual. Então eu tô conectada só a essa realidade física, sabe? Eu tô conectado só a esse mundinho aqui muito contraído, muito pequenininho, onde eu acho que a vida é isso aqui. Eu acho que a vida funciona dessa forma, onde eu não gosto de uma coisa, aquilo é melhor, aquilo é pior, aquilo é bom, aquilo é mal, aquilo é certo, aquilo é errado. Eu acho que a vida é isso aqui. Só que a vida, ela não funciona nessas leis humanas.
Esse é o ponto da constelação familiar. Essa é a grande virada de chave. Por isso que a constelação transforma a nossa vida, mas a gente precisa ter uma mínima compreensão do que está acontecendo ali, porque senão não vai transformar mesmo, sabe? A vida, ela funciona a partir das leis espirituais. Porque a origem da vida é o espírito, é Deus, é o universo, é a fonte. Então, se essa nossa vida, minha família, por exemplo, a minha família, se a minha vida amorosa, para ir mais no individual ainda, se a minha vida amorosa, ela é resultado de uma família, de uma criação que eu tive, de um sistema familiar, de uma ancestralidade, de uma vida humana, de uma vida espiritual. Então a minha vida amorosa, ela é ligada ao mundo do espírito, a Deus. Então a minha vida amorosa, ela funciona a partir de leis espirituais. E não só dessas leis aqui morais, sabe, dessas leis humanas, onde fulano me traiu, e daí eu fico mal, e daí eu vou brigar. Isso daqui, tudo bem, porque ninguém quer ser traído, traída. Só que isso é uma lei humana, não é uma lei espiritual. A lei espiritual é diferente, não é tipo, o cara traiu, então ele é do mal, então eu vou pegar e vou excluir esse relacionamento e vou seguir minha vida. Não vai funcionar, você vai quebrar a cara de novo, você vai ser traída de novo. Porque você não está olhando para a grande lei que rege a vida, que não é essa lei humana, é a lei do espírito. E a lei do espírito nós viemos todos do mesmo lugar e todos pertencem. Então, se, por exemplo, você terminou um relacionamento e você está odiando essa pessoa, em algum momento você vai precisar fazer um movimento espiritual de conexão, de inclusão dessa pessoa na sua vida, porque essa pessoa foi importante para você. Essa pessoa te trouxe aprendizado. Graças a essa pessoa que te fez mal enquanto ser humano, porque a gente tem um corpo emocional e vai doer mesmo, e eu não estou invalidando, muito pelo contrário, isso é importante, né? Essa dor é importante, você tem que sentir essa dor. Você precisa integrar essa pessoa e não excluir essa pessoa, porque é graças a ela que no próximo relacionamento você vai poder viver muito feliz com uma outra pessoa, você não vai mais repetir um padrão. Então, gente, a vida como um todo, qualquer tipo de relação, funciona a partir da lei espiritual, que é do pertencimento. Então, tudo que eu havia, e durante essa live vai observando o que você excluiu. Tudo que eu havia excluído, eu vou incluir de volta. Gratidão, Glaze, maravilhosa. Eu vou incluir, tudo que eu excluí, eu vou botar juntinho aqui de volta. Porque tudo faz parte da minha vida, da minha história. Então, o Bert Hellinger, quando ele criou a constelação, ele foi sistematizando vários conhecimentos da constelação e trouxe pra gente a constelação familiar. Ele entendeu que a primeira lei da vida, ou a primeira lei espiritual da vida, aquilo que rege a vida é essa unidade, é esse senso de unidade. Por exemplo, por muito tempo na minha vida, eu excluí uma pessoa da minha família. Não vou contar a história, senão ficaria horas aqui contando. Mas por muito tempo eu excluí uma pessoa da minha família. Quando eu conheci a constelação e eu comecei a estudar e entendi essa dinâmica que eu estou trazendo aqui para vocês, eu comecei a fazer um movimento interno de conexão com aquela pessoa e de inclusão. Como se eu falasse, meu Deus, agora eu vejo você. Agora eu te trago de volta, porque agora eu sei que você também pertence a esse sistema. Você também tá ligado a essa unidade, a essa fonte espiritual. Então você pertence. Eu comecei a fazer aquele movimento, foi muito rápido. Até contei isso ontem na aula de constelação. Oi, Ed. E oi, Carmen. Oi, Arcilda. Oi pra todo mundo. Oi, Mi. E aí eu comecei a fazer esse movimento de inclusão numa mentoria que eu fiz lá atrás, que trabalhava com constelação e tal. E assim, gente, rapidamente eu incluí uma nova profissão na minha vida, que eu não enxergava como uma possibilidade. Eu só comecei um movimento de me tornar terapeuta quando eu incluí
Era um homem, inclusive, que estava excluído. Quando eu incluí esse homem de volta no meu sistema familiar, porque eu, com meu senso humano, emocional, com as minhas crenças limitantes, havia excluído essa pessoa. E ao excluir essa pessoa da minha família, percebe que fica faltando uma coisa aqui? Esse buraco que está aqui era um buraco que estava dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu era uma pessoa incompleta. Eu não podia ser terapeuta enquanto eu estivesse excluindo aquele homem da minha vida. Eu precisava fazer um movimento de inclusão para que eu me tornasse completo de novo. E a partir daquele momento, eu me tornei terapeuta. Eu comecei a estudar, fui fazer curso, fazer aquilo, né? Aquilo foi tão transformador, foi tão rápido, a virada de chave ali, eu tenho que incluir, eu incluí, e comecei a sentir uma força, comecei a fazer live, a me posicionar na internet, coisa que eu era outra pessoa antes disso, porque uma parte de mim estava lá fora, estava longe de mim. Então, gente, assim, a constelação familiar, ela vai trabalhar com essa noção muito do espírito. Não tô falando, de novo, não tô falando de gente morta, não tô falando de entidade, não tô falando de nada nesse sentido. Tô falando do espírito no sentido do corpo espiritual, que você tem um corpo espiritual, assim como eu tenho. E esse corpo espiritual, mental, emocional e físico, ele é regido por leis divinas. E a lei do pertencimento é a primeira lei divina. Todo mundo pertence. Mesmo o cara que te traiu, mesmo o ex-marido safado, mesmo o pai que te abandonou, mesmo a mãe narcisista, todo mundo pertence. Porque aqui na constelação a gente não está falando se o que eles fizeram foi bom ou foi ruim, foi certo ou foi errado. A gente só está falando que nesse sentido da lei espiritual todo mundo pertence. Porque para Deus não existe separação, não existe certo e errado. Tudo é do jeito que é. E aí, muita gente quando ouve isso, ou quando se conecta com isso daqui que eu tô falando, vai pensar, mas aí tá passando pano para quem é abusivo, tá passando pano pro criminoso, tá passando pano para quem faz o mal. Não é passar pano, é entender como a vida funciona. Se a vida tem uma origem espiritual, ela vai ter que funcionar a partir de leis espirituais. E quem não entende isso, ou não quer se abrir para entender isso, sempre vai estar patinando. Porque aquele ser humano que não se abre para entender isso, ele vai ficar vivendo olhando para as leis físicas, para as leis humanas. Então vai ser aquela mulher que vai ser traída, depois ela vai ser traída de novo, vai ser traída de novo, porque ela não está entendendo que existe uma lei que está regendo a vida dela, que é uma lei espiritual. Então ela sai de um relacionamento e vai para o outro e ela exclui. Ela sai de um, ela exclui. Aí ela sai do outro, ela fica com raiva, ela exclui. Aí ela sai do outro, ela fica com raiva, ela exclui. Mas ela não está excluindo os namorados dela, ela já está excluindo o pai dela lá atrás, ela já está excluindo o irmão dela que foi fora do casamento, ela já exclui. Ela já está julgando a mãe, então ela também exclui aquelas características da mãe. Então é um processo contínuo de exclusão, porque aquela pessoa não está enxergando que existe uma lei espiritual que está chamando ela, está convidando, ô fulana, vem cá, deixa eu te chacoalhar, deixa eu te deixar bem incompleta, deixa você sofrer um pouco mais, até que você desperte que existe uma lei tentando falar com você e você não está enxergando. Que é a lei do pertencimento. Todo mundo pertence. Nesse momento, enquanto eu falo isso, alguém que tá aqui, 17 pessoas agora, tem alguém aqui, não precisa falar quem é, tá? Mas só dizer sim ou não, que consegue identificar que você já fez algum tipo de exclusão na sua vida, eu já sou o primeiro a dizer que sim. Sim. Eu já excluí, e sim, recentemente eu também fiz uma exclusão. E sim, recentemente eu fiz um movimento de incluir, porque eu me dei conta depois de alguns dias que eu havia excluído uma pessoa que era importante, que fazia parte do meu sistema. Eu fui lá, me conectei comigo e opa, vem cá. Como se estivesse puxando aqui pela corda, deixa eu te trazer de volta. Porque apesar da dor, porque me gerou dor... Recentemente, apesar da dor, você pertence ao meu sistema. Eu vejo você. Então quase todo mundo aqui botou sim, né? Oi, Wendy. Então, só de você ter a consciência de que você já excluiu, ou está excluindo agora,
você já está pronta para incluir. Porque só não está pronto para trabalhar com essa lei espiritual do pertencimento quem não tem consciência. Então a pessoa que vai olhar para mim vai dizer: Diego, não exclui ninguém, nunca exclui ninguém. Eu já sei que essa pessoa ainda não está pronta. Ela ainda não tem a consciência do que é a exclusão. E tá tudo bem, no tempo dela ela vai ter a consciência. Porque a exclusão não é só não falar com a pessoa, porque não é sobre falar com a pessoa. Lembra que é uma lei espiritual? É uma lei espiritual. Então não é sobre eu falar ou não falar com meu pai, por exemplo. Eu posso não falar com ele e posso não ter excluído ele. Olha só, parece contraditório, né, para nós seres humanos, com uma cabeça pensante, uma mente. Eu posso não falar com meu pai, porque existe aqui uma dor, existe um bloqueio, existe algo, uma briga, um conflito. Mas no meu coração, eu posso estar bem resolvido com esse pai. Vocês entendem isso? Parece contraditório, mas espiritualmente não é contraditório. Porque para o espírito não importa se você fala ou não fala. O que importa é o que você sente. Quando eu penso no meu pai, o que eu sinto? Então a gente vai começar a nossa constelação agora. A Gi falou algo muito interessante. A dor nos faz excluir. Claro, quando a gente sente dor, a gente já exclui. Ah, alguém fez alguém ativou um gatilho meu, doeu, eu já excluo. Então, o que é a constelação? É nada mais, nada menos do que fazer um movimento de inclusão, de novo. Né? E às vezes a gente vai precisar de ferramentas externas, por exemplo. Aqui eu estou usando bonequinhos, a gente vai constelar agora com os bonecos, né? Por quê? Porque eu tô tirando de dentro da minha mente, dos meus conflitos mentais, e tô jogando aqui para eu poder enxergar. Então eu tô utilizando uma ferramenta, que são os bonequinhos. Eu poderia utilizar cristais para enxergar uma história também no cristal. Eu poderia utilizar pessoas, então fazer constelação com pessoas, que é maravilhoso. Poderia utilizar papéis, não importa, qualquer coisa, plantas, animais, pessoas na rua. Eu vou constelar observando pessoas passando na rua e eu vou fazer uma constelação olhando para aquilo que está acontecendo na rua. Posso fazer. Claro, preciso ter um estudo, preciso ter feito um curso para entender, né, essa dinâmica, por que isso acontece. Então, gente, quando a gente exclui relacionamentos, né? Então, quando a gente tem conflitos de relacionamento amoroso, que é o que a gente vai começar nesse momento a fazer. Então, quem tá aqui não sai da live, caso você queira participar, porque se sair, não vai funcionar, não adianta, porque a gente precisa de concentração, porque a gente está trabalhando com o subconsciente, tá? Então, se não tiver concentração e conexão, não adianta dizer depois que não funcionou a constelação, porque não vai funcionar mesmo, tá? Precisa de muita conexão, muita presença no aqui e agora. Quando a gente tem conflitos de relacionamento amoroso, geralmente não, 100% das vezes, de acordo com a lei espiritual, nós estamos fora do nosso lugar, na família, tá? Então, vamos lá, vamos para a reflexão, para a gente tentar perceber, né, para a gente perceber onde a gente está dentro da família. Se quem está aqui nessa live tem algum conflito de relacionamento amoroso, ou seja, não me relaciono, não consigo, não tô feliz no meu casamento, não me sinto uma pessoa digna de me relacionar, sei lá, não mereço, enfim. Qualquer conflito de relacionamento amoroso sinaliza, então é um sinal da vida, dizendo para você está fora do seu lugar na sua família. A partir do momento que esse sistema ele estiver completo, todo mundo estiver pertencendo, tá todo mundo incluído, você vai se relacionar e vai ser feliz no amor. Porque essa não é uma lei que eu tô criando, ela é uma lei espiritual da vida. Se você é a pessoa que o dinheiro não para na sua mão, isso daqui não está completo. Existe exclusão. Existe desequilíbrio. Você está fora do seu lugar dentro desse sistema. Tá?
Então, eu posso não conseguir me relacionar de forma saudável com alguém, não consigo ter um relacionamento amoroso, não consigo melhorar a minha vida amorosa, etc. Porque eu estou excluindo alguém. Essa é a primeira lei espiritual. Vocês querem saber qual é a segunda? Porque pode ser que não seja isso. Porque tem mais uma segunda lei. São 3 leis. A segunda lei é a lei da ordem, que nos diz que, e aí vamos olhar para cá. Esse é o seu pai, essa é a sua mãe, tá? Essa é você. Pai, mãe, você. E aí você quer se relacionar ou quer ser feliz no amor. Então eu vou botar o coração representando isso, tá? Coraçãozinho aqui, ó. Imagina que a gente tá olhando só para isso aqui. Isso aqui é a sua constelação familiar. Só que você não consegue chegar nesse coração aqui. Essa conexão aqui, ela não acontece, ó. Não vai. Não vai. A vida amorosa não flui. Por quê? Você pode estar no meio dos seus pais, até hoje, tentando salvar esse casamento aqui. Muito comum. Você pode estar do lado do seu pai, excluindo essa mãe. Como se você tivesse energeticamente casada com esse pai, muito conectada a esse pai, excluiu a mãe. Ou seja, você está fora do seu lugar. Porque o seu lugar é aqui, ó. Eles vieram antes, eles te deram a vida, você veio depois. Aqui é o nosso lugar, aqui é o meu lugar. O lugar do Diego é aqui. O seu lugar que está na live é aqui. Não é no meio, não é excluindo a mãe, não é do lado da mãe querendo salvar a mãe, excluindo esse pai. Não é atrás desses pais aqui querendo salvar essa família também. Não é se sentindo maior do que a mãe, então você atrás da mãe, tentando ajudar. Aqui, ó, tô atrás da mãe, então eu tô tentando ajudar a minha mãe. Eu tô emanando energia para minha mãe, tentando ajudar a mãe. Isso aqui tá totalmente fora. O seu lugar é aqui e eles aqui. Porque eles deram a vida e a gente recebeu. Quando a gente consegue entrar nessa posição aqui, você vai se relacionar. Só que para esse relacionamento fluir para você, também não pode haver exclusão de pessoas. Então vamos supor que você tem irmãos. Aí você excluiu os irmãos. Que você tem, sei lá, você teve um aborto aí em algum momento da sua vida. Aí você excluiu esse aborto, virou um segredo de família. E aí teve alguma questão com alguém, sei lá, um irmão seu, que morreu prematuramente, precocemente. E aí você também, isso se tornou também um segredo de família, nunca fala desse irmãozinho aqui que faleceu, exclui esse irmão. E aí esse coração não chega, nunca, nunca, nunca. Porque as coisas estão fora de ordem. Quando na verdade a lei espiritual ela é muito simples. Eles deram a vida, eu só recebo. Então nesse momento, quem está aqui nessa live, a gente vai começar a sua constelação familiar, já indo direto ao ponto, sem enrolação. Imagina que você está olhando, você está olhando agora para o seu pai. Você pode fazer isso de olhos abertos ou fechados, tanto faz. Conecta bem com o fundo dos olhos dele e agora que você já entendeu que existe uma lei espiritual, que é a lei do pertencimento, que todo mundo pertence e que enquanto você excluir o seu pai ou características dele, sua vida amorosa continua travada, financeira e etc. Olha no fundo dos olhos dele e veja se você consegue falar em voz alta. Fala o seguinte: Pai, eu peço que você me veja.
Eu sou a sua filha ou seu filho. Pai, agora eu vejo você. Pai, agora eu reconheço a sua grandeza. Pai, eu deixo com você o que é seu. E sigo apenas com o que é meu. Pai, eu recebo a vida que você me deu, pelo preço que custou a você. Pai, você é grande e eu sou pequena. Você dá a vida e eu recebo. E agora, Pai, eu peço que me olhe com bons olhos. E aí você faz uma respiração bem longa, bem profunda. Permita que essas frases entrem no seu coração, integra isso em cada célula do corpo, através da respiração. Observe os seus sentimentos nesse momento. Deixa fluir a energia, independente do que esteja acontecendo, do que você esteja sentindo. Não controla, não resiste, apenas deixa fluir. Você está abrindo um fluxo energético agora na sua vida amorosa. Você está abrindo um caminho novo. E quando você sentir que já está pronta, você pode retornar. Então a gente vai fazer essa constelação aqui coletiva em 2 momentos, tá? Acabamos de trabalhar o Pai, e aí eu vou trazer algumas reflexões para a gente integrar mais ainda isso. E na sequência, o segundo momento dessa constelação é a Mãe. Vamos fechar com a Mãe, porque a mãe é a mãe. A Mãe é o nosso hotel 5 estrelas. A gente morou dentro dela por muitos meses, né? Mais ou menos 9 meses. Então a Mãe é que fecha com chave de ouro e destrava a nossa vida amorosa. A Mãe é a grande chave dos relacionamentos. Eu quero saber de vocês que conseguiram fazer essa conexão com o Pai. Qual foi o sentimento? O que veio à tona quando você falou essas frases, quando você fez, né, você estabeleceu essa conexão com esse Pai? Qual foi a sensação? O que veio para você? A Kátia se percebeu bem em relação ao Pai. Lígia, aceitação e gratidão. Glaze, me veio o sentimento de grandeza em relação ao meu Pai. Sinara, carinho. Analisa, amor profundo, potência, força de vida. Glaze, muito amor. Edivânia, paz. Devolver o que não é nosso é muito bom, não é mesmo?
Ju, paz, pertencimento e gratidão. Oi, Juju, quanto tempo? Paz, pertencimento e gratidão. Gi, sente protegida. Graciana, confirmação de uma boa relação com meu pai. Wendy, reconciliação e agradecimento. Ju, amor. Ale, gratidão a ele por tudo. Denise, aceitação. Gente, parabéns, ó. Tudo bem que vocês que estão respondendo são pessoas que, que estão nesse caminho do autoconhecimento já há um tempinho, né? Então vocês já trabalharam bastante essa relação com o pai. Tem aluna de constelação, que a gente já limpou, então essa relação já está muito boa. E não se julgue se você sentiu peso, se você sentiu medo, se você sentiu injustiça, porque no começo da jornada, geralmente é o que a gente sente, né? Então assim, lá na primeira constelação, nos primeiros movimentos da nossa alma, às vezes vem à tona um peso, uma densidade, às vezes não é tão leve olhar para o nosso pai, isso é normal. Eu tive bastante resistência no início, assim, eu olhava para ele, eu sentia um distanciamento enorme, até ir trabalhando as camadas e soltando, hoje eu olho e eu sinto amor, um amor assim muito grande, muito profundo, mas não foi sempre assim. Eu precisei limpar muito meu coração. Então, por exemplo, hoje a minha vida flui muito melhor do que fluía antes. Porque esse pai está muito bem estabelecido agora no coração, né? E é um processo contínuo. Então, quando eu percebo algum bloqueio na minha vida, eu volto para a minha origem. Eu volto para a lei espiritual. Né? Eu volto para esse corpo do espírito que me diz que tudo pertence. Então, eu não posso excluir, eu estou excluindo algo. Por isso que um caminho meu se fechou. Ed, o pensamento que veio é que eu busco nos meus relacionamentos o perfil de homem que ele é. Foi uma resposta, sabe? Já vou ler o da Ami. Eu senti um obstáculo para chegar até ele. Gente, você sabe por quê que a gente busca o nosso pai nos relacionamentos? Vou pegar o gancho do Ed antes de ir para a mãe, tá? Então, alguém que tá aqui, além do Ed, em algum momento já percebeu que acabava atraindo um homem, quem se relaciona com homem, né? Então, aqui estamos falando agora para pessoas que se relacionam com homens, tá? Alguém aqui, assim como o Ed, já se percebeu atraindo ou buscando um homem parecido com seu pai, em algumas características, para se relacionar de forma amorosa? Alguém já teve essa percepção? Tipo assim, parece que eu tô buscando um pai. Nossa, o meu namorado, ele lembra muito meu pai em algumas características. Meu pai era machista. Aí eu vou e atraio um namorado machista. Meu pai bebia um pouco demais. Aí eu vou e atraio um namorado que bebe demais também. Meu pai era muito protetor. Aí eu atraio um namorado muito protetor também. Tá, então várias pessoas se identificam com isso. Isso é muito comum. Por que a gente atrai um homem que lembra o nosso pai? Porque é como se a nossa criança interior, que é o subconsciente, ele estivesse buscando até hoje uma aceitação do pai. É como se o meu inconsciente ele estivesse em busca do amor do meu pai. Então, na fase adulta, eu não vou buscar o amor do meu pai, mas eu vou ter relacionamento amoroso, porque eu já sou adulto, já sou adulta. Então, nessa minha busca inconsciente, emocional, eu vou em busca de alguém que seja parecido com meu pai para me dar amor. Que amor? O amor que eu acho que eu não recebi dele. Não é todo mundo, tá? Não é todo mundo que tem esse padrão, mas é um padrão muito comum. Se repete muito. Inclusive no padrão de traição é isso que acontece. Por exemplo, você pode estar casada, aí você tem muita vontade de trair o seu marido. Você vai ter vontade de trair o seu marido com um homem que seja parecido com seu pai. Então talvez o seu namorado, seu marido não seja parecido, mas você vai ter vontade de traí-lo com alguém que seja parecido.
Isso também acontece muito nos padrões de traição. Então, só voltando para a gente não perder o fio da meada, né? Por que eu busco um pai nos meus relacionamentos? Porque eu estou buscando o amor do meu pai. Quando que eu paro de buscar um pai nos meus relacionamentos? Quando eu entendo que o meu pai deu tudo que ele podia, ele já deu tudo que ele tinha para dar. Quando eu harmonizo isso no meu coração, do tipo assim, eu não preciso mais buscar o amor desse pai. Eu não preciso mais buscar a validação desse pai, a aceitação desse pai, porque ele já deu o que ele tinha. Já foi o suficiente o que ele tinha, o resto eu vou em busca. O resto é comigo. Eu não preciso mais ficar preso nessa história paterna. Os homossexuais, por exemplo, que é o meu caso, por que a gente busca um homem parecido com o pai? Porque a gente tem uma percepção de que o nosso pai não nos aceitou. Então agora a gente vai buscar uma pessoa que nos aceite. Então é tipo uma historinha que a gente está tentando concluir essa história. Assim, ó, meu pai não me aceitou, eu acho que ele não me amou do jeito que eu era, então agora eu tenho que buscar alguém que me aceite, que me ame do jeito que eu sou, porque daí eu consigo resolver essa história aqui de trás. Então, no fundo, a gente está sempre preso nessa história, até que a gente tenha essa clareza de que eu não preciso mais buscar a aprovação do meu pai. Por que hoje, adulta, por que hoje você tem que buscar a aprovação do pai? Não precisa mais. Mas a gente busca porque o nosso inconsciente busca, então a gente precisa internalizar isso, refletir. Não, verdade, eu estava buscando pessoas parecidas com ele porque eu queria a aprovação dele, não das pessoas. E eu achei que eu estava buscando a aprovação das pessoas. Por que a gente sente medo do julgamento? Porque a gente tem medo que o pai julgue. Ou você acha que a gente está, de fato, o nosso inconsciente está preocupado com as pessoas aleatórias da vida? Por exemplo, você tem que fazer uma live, daí você não consegue fazer porque você tem medo do julgamento. Você não tem medo, o seu inconsciente, ele não tem medo que você seja julgada pelas pessoas aleatórias do Instagram, que muitas você nem conhece. Ele tem medo que você seja julgada pelo seu pai, pela sua mãe, por essas relações iniciais. O inconsciente não sabe quem são as pessoas do Instagram. O inconsciente não tá nem aí para isso. Ele tá preso lá na história infantil, no registro da infância. Quando que eu comecei a conseguir fazer live, a não ter mais medo do julgamento? Quando eu comecei não preciso mais buscar essa aprovação do meu pai. Já tudo foi do jeito que foi. Comecei a internalizar. Aí eu olho para a câmera, tô nem aí, já não tenho mais medo. Porque eu já tô resolvido lá, pelo menos por enquanto. Tô bem resolvido lá com meu pai. Então pouco importa o que vai acontecer aqui na live, entende? Porque o meu inconsciente, ele já não tem medo de vocês que estão me assistindo. Ele tinha medo do pai não aprovar. Inclusive, meu pai já faleceu. Mas o inconsciente não sabe que já faleceu. Então, ele continua na busca. Você tem que ser aprovado pelo pai. Você tem que receber o amor do pai. Você tem que receber a aceitação da sua mãe. Você tem que receber o colo e a proteção desse pai e dessa mãe. E aí a gente vai buscar nas pessoas. Eu vou buscar esse colo. Eu vou buscar um homem protetor, eu vou buscar esse carinho, eu vou buscar isso, porque eu não tive lá, eu acho que eu não tive, meu inconsciente acha que eu não tive. E ele fica numa busca infinita por um pai e uma mãe. Vou ficar no pai por enquanto, porque a mãe a gente ainda vai olhar para ela. Então a nossa busca inconsciente é pela aprovação desse homem aqui. Eu só quero que ele me aprove, que ele me aceite do jeito que eu sou. Então eu posso atrair relacionamentos conturbados porque eu quero que o meu parceiro, meu relacionamento, me aprove do jeito que eu sou, me aceite do jeito que eu sou. Só que na minha cabeça limitada de ser humano, com corpo mental e emocional cheio de crença, eu vou achar que eu quero que meu namorado me aceite como eu sou. Só que quando eu olho para a lei espiritual, eu vou entender, não é bem meu namorado que eu quero que me aceite. É esse pai aqui.
E aí eu começo a me resolver com esse pai e a minha vida amorosa começa a fluir. Porque aí eu posso me relacionar com qualquer tipo de homem que esteja em sintonia com o que eu acredito hoje. E não mais com homens que estão ali só para que eu conclua uma história com meu pai. Eu sei que o que eu estou falando não vai ressoar com todo mundo, mas vai ressoar com uma grande parte de pessoas que estão aqui. Por que não vai ressoar com todo mundo? Porque muita gente já saiu desse padrão. Muita gente já se trabalhou, já constelou e já saiu desse padrão aqui, dessa busca inconsciente pelo pai. Então o que eu estou falando agora já não vai mais ressoar com a sua história atual. Mas quem ainda não olhou, talvez, ainda não aprofundou nessa relação, ainda não constelou essa relação aqui com o pai, talvez esteja ressoando o que eu estou falando, tá? E aí, gente, eu tô falando de relacionamento amoroso, mas vale para tudo. Vale para tudo. Isso vale para doenças, isso vale para obesidade, isso vale para dinheiro, isso vale para quem procrastina muito e nunca conclui nada. Sempre tem uma ligação lá atrás. Uma busca ou uma espera. Minha vida tá toda travada, não consigo fazer nada. Eu tô esperando o quê? Eu tô esperando que eles façam algo, por isso que eu não faço. Não consigo cuidar do meu dinheiro, porque eu tô esperando o quê? Tô esperando que eles façam algo, por isso que eu não faço. Fico ali estagnado. Você precisa entender uma coisa, o inconsciente, né, o subconsciente, ele tem uma ligação direta com a infância. Então, mesmo que a gente ignore a nossa infância, a gente vai viver uma vida em busca da resolução dos conflitos da infância. Mesmo que a gente ignore a infância, porque muitas pessoas ignoram. A gente ignora, a gente não prioriza a terapia, né? Não é uma prioridade na vida. Terapia é coisa de segundo plano, é quando a gente tá mal. Quando a gente tá bem, a gente não vai fazer terapia, a gente não vai constelar quando tá bem, só vai quando tá ali já muito mal, né? A gente não prioriza isso. E aí a gente não identifica que os conflitos que se repetem, eles são, na verdade, uma conexão com a nossa infância, né? Como vocês estão se sentindo? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. A Wendy falou, os meus sempre são, os relacionamentos, né? São mais novos, 4 ou 5 anos de diferença. A Ju, meus namorados são 17 ou 20 anos mais velhos. Então é aquela idade, aquela diferença ali da idade do pai, né? Aquela busca pelo pai. Vocês estão se sentindo como? Que agora a gente vai para a mãe, tá? Para concluir nossa constelação. Então quem participou da constelação do pai continua aqui, não sai, senão vai ficar incompleto. Vai ficar um processo incompleto. Então a gente vai fazer umas respirações bem profundas agora para concluir a nossa constelação. E agora a gente vai fazer aquela conexão com a nossa mãe, tá? Então aqui o pai já está resolvido. Agora você olha bem para sua mãe. Pode fazer de olhos abertos se quiser, ou fechar, como for mais tranquilo, tá? Para você. Olha bem no fundo dos olhos dela. E aí pode falar em voz alta, mas olha bem no fundo mesmo, um pouquinho mais no fundo do que você está olhando. E nesse primeiro momento você olha, é como se enxergasse a alma dessa mãe. É como se você enxergasse a infância dela. Agora enxerga a adolescência dessa mãe. Olha para a alma dela, olha para todos os registros de vida dessa mãe.
Olha também para os relacionamentos que ela teve. Como se você fosse uma mosquinha e conseguisse entrar em todas as linhas do tempo dela e ver os acontecimentos. E aí, agora em voz alta, você olhando bem no fundo dos olhos dela, visualizando ela maior do que você na sua frente, você fala em voz alta: Mãe, agora eu vejo. Mãe, eu reconheço a sua história. Mãe, você veio antes. Mãe, você me deu a vida. E eu faço algo de bom com ela. Mãe, agora eu vejo que você é grande e eu sou pequena. Agora eu vejo, mãe, que você dá e eu recebo. Mãe, agora eu reconheço a sua história e entendo que ela é só sua. Mãe, agora eu deixo com você a sua história de vida. Mãe, eu era uma criança e eu tentei salvá-la. Mãe, eu quis salvar você. Mas agora eu sei que eu era apenas uma criança. Mãe, agora eu deixo com você tudo que é seu. E sigo apenas com o que é meu. Mãe, eu peço que você me veja. E junto com meu Pai, eu peço que você abençoe o meu caminho. E vai respirando profundo, integra todas essas frases no seu coração, em cada célula do seu corpo. E agora você pode virar de frente para a sua vida amorosa. E olhando para essa imagem, sinta a força que vem atrás de você. Todo esse amor desse quartzo rosa que representa sua ancestralidade, seus pais. Sinta esse amor chegando agora nos seus ombros e você vai sentindo isso fisicamente no seu corpo. Nas suas costas, quase que um arrepio.
Sinta essa energia vital entrando na sua coluna, na região da lombar, em todos os órgãos, todas as glândulas, todas as células, moléculas, na sua pele. Essa energia vital vai entrando pelos poros do seu corpo. Nesse instante você recebe as bênçãos dos seus pais. Sinta que você está se unificando com o todo, com a energia espiritual. Que os seus caminhos para o amor estão completamente abertos. Também para a prosperidade, para a abundância como um todo. Nesse instante, os seus pais retomam o lugar deles dentro do sistema familiar. Você também se une a esse sistema familiar, junto com esse coração que representa a sua vida amorosa. Todos juntos, unidos. Nesse instante você está conectada à fonte criadora de tudo o que é, onde não há nenhuma separação. Você incluiu tudo e todos, até mesmo aquilo que você não tem consciência, mas através da sua intenção você fez esse movimento de inclusão. Você encontrou seu lugar dentro dessa família. Faça uma respiração, 3 respirações muito profundas e entre nessa unidade com o todo, na fonte da vida, na conexão direta com Deus. E desse lugar você sente em cada célula do seu corpo a energia da gratidão. A gratidão por ser exatamente quem você é. E a gratidão pela sua vida. E aos pouquinhos, quando você sentir, pode retornar. Gente, é forte, né? Essas constelações em grupo são fortes. Como que vocês estão? Vai voltando aos pouquinhos. Nesse momento, a gente acabou de entrar no fluxo espiritual da vida. Em todas as leis espirituais, nós estamos alinhados. Olha que interessante, né? Nós estamos alinhados com todas as leis espirituais da vida, da existência. Todos os nossos caminhos agora estão abertos. Você está pronta para um relacionamento. Seu caminho está aberto para isso, para ser feliz no amor. Então, gente, vou pedir para vocês agora, depois dessa live, que tomem muita água. Muita, muita mesmo. Muita, muita. Algumas garrafas de água. Muita água. Muita água e vai viver a vida. Não precisa fazer nada, não precisa mentalizar, não precisa fazer absolutamente nada
em relação a essa constelação. Vai viver a sua vida. A única tarefa é tomar água, mais nada. Vai viver a vida, vai ser feliz. Esquece o que foi trabalhado aqui. Saiba que você se alinhou com todas as leis espirituais. Agora vai ser feliz, tá bom? Gratidão, beijo no coração. Quem aí tiver interesse em passar pela formação em constelação familiar, eu tô com a turma aberta, eu e o Murilo, né? Estamos com a turma aberta que começa na outra sexta-feira já. Vai ser a nossa 5ª turma de constelação familiar. São 18 encontros ao vivo, online. No final da formação a gente tem 2 dias presenciais em Florianópolis, que não são obrigatórios, é só para quem consegue participar presencial. E a gente está com as vagas abertas, começa dia 22 de novembro. Então, se você tem interesse em se tornar uma consteladora da sua própria vida e até trabalhar com isso, né, assim como eu faço, entre em contato. O link está ali na minha bio do Instagram, é só clicar ali que tem todas as informações sobre essa formação, tá? Se você conhece alguém que tem interesse pela constelação, que gosta desse conhecimento espiritual, desse conhecimento sistêmico, passa também o contato, pede para assistir essa live vai ficar salva. O valor é bem abaixo do valor de mercado da nossa formação, é 12 vezes de R$140, então é um valor bem mais acessível, pode ser parcelado no cartão, no boleto, enfim. Então, se você sente conexão com esse conhecimento aqui e quer se tornar uma consteladora da sua própria vida, e com habilitação, essa nova turma vai ter habilitação do MEC também, né, validação do Ministério da Educação. Entre em contato, clica no link e ali já tem o link de inscrição também, tá? Se ficar qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Beijo no coração, gratidão a todo mundo que participou, gratidão por essa oportunidade de estar aqui sentindo tantas coisas boas, graças a vocês. Um beijo, tchau, tchau.